Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dair, professor de matemática do IFSU Campus Pelotas. Nós estamos trabalhando com cálculo 2 e estamos na semana 4. Estamos trabalhando com derivadas parciais. E nesta semana nós vamos trabalhar com regra da cadeia e diferenciação parcial implícita. Considerando-se o cálculo de funções de uma variável real vista lá no cálculo 1, quando y igual a uma f de x era uma função diferenciável de x e x uma g de t, uma outra função diferenciável de t. Y tornava-se uma função diferenciável de t. E a regra da cadeia dizia que dy dt vai ser igual a dy dx vezes dx dt. Para entender melhor então esta regra da cadeia, vamos para este exemplo. Dado uma função y igual a uma f de x, como exemplo vamos usar o seno de x, e o x igual a uma g de t, que é igual a 3t ao quadrado. Então, a função composta que nós estamos usando aqui da função trigonométrica seno com uma função polinomial 3t ao quadrado, uma função de segundo grau. Então, a função y nós podemos adquirir em função de t, fazendo a composta de f com a função g. Então, vai ficar uma f da g de t. A função g de t é dado por esse polinômio de segundo grau, 3t ao quadrado. Então, eu posso substituir aqui o g de t por 3t ao quadrado. Já a função f, então, pega esse valor de x e coloca no arco da função trigonométrica seno. Então, eu tenho aqui, no lugar do x, eu tenho 3t ao quadrado. Então, eu vou colocar esse 3t ao quadrado no lugar do arco da função trigonométrica seno. Então, fica seno de 3t ao quadrado. Então, fazendo a função composta da f com a g, nós vamos ter o y em função do t como sendo seno de 3t ao quadrado. Esta é uma função muito comum que aparece aí no cálculo 1 para achar a derivada. Então, nós temos aqui que a derivada então, do y em relação a t vai ser igual. Aí eu olho lá numa tabelinha qual é a derivada do seno. Então, eu vejo a derivada do seno vai ser o cosseno do arco que está ali, ou seja, de 3t ao quadrado. Depois, numa tabela, eu vou derivar o arco desta função trigonométrica seno. Então, vai ficar a derivada desse polinômio aqui, vai ficar 2 vezes o 3, então vai ficar 6t. Agora, para relacionar a nossa fórmula, então nós vamos trocar esse 3t ao quadrado, voltando a ser o x. Então, aqui eu vou fazer dy dt vai ser igual ao cosseno de x vezes, e aqui eu vou ter o 6t. Agora, com esse resultado da derivada de y em relação a t, nós vamos reescrever a nossa fórmula. Então, vai ser a derivada de y em relação a t. Nós vamos escrever como sendo cosseno de x. Então, nós observamos aqui que é a derivada do seno de x. Então, seria a derivada do y em relação a x. Então, a derivada do seno de x em relação a x seria cosseno de x vezes. E o 6t é a derivada do x em relação a t. Então, 6t eu vou escrever como sendo a derivada de x em relação a t. Então, esse é o resultado ali que nós vimos da fórmula da derivada da função composta. Então, a fórmula que nós apresentamos ali, a fórmula geral da derivada da função composta, nada mais é do que as derivadas que a gente está acostumado a resolver aí utilizando as tabelas. Neste caso aqui, por exemplo, do seno. Então, esse tipo de função que nós já estamos acostumados a resolver, nada mais é do que utilizar a fórmula da derivada da função composta. Vimos ali então que a regra aqui da cadeia, essa fórmula geral para a derivada da regra da cadeia, nada mais é do que os cálculos que nós já utilizamos
quando tem mais do que uma função, um tipo de função, como no exemplo ali, nós temos uma função trigonométrica composta com uma função polinomial. Então, quando eu tenho dois tipos de funções, por exemplo, eu tenho ali já uma derivada de uma função composta, ou seja, então nós utilizamos ali a regra da cadeia. Agora, no cálculo 2, então, para funções de duas ou mais variáveis, a regra da cadeia possui diversas formas que dependem da quantidade de variáveis envolvidas. Então, a seguir, a gente vai apresentar algumas delas. Aqui nós temos, então, a derivada total. Por que a derivada total? Porque se z igual a uma f de xy possui derivadas parciais contínuas, f índice x, ou seja, a derivada parcial de f em relação a x, e f índice y, a derivada parcial de f em relação a y, e se x é igual a um x de t e y igual a um y de t, x e y em funções da variável t, forem funções diferenciáveis de t. Então, a composta z da f da x de t e y de t será uma função diferenciável de t. E a derivada, note aqui, por isso derivada total, derivada simples df dt, por quê? Porque no final a função f, ou a função z igual a uma f de x de t y de t, ela vai ficar simplesmente em função de uma variável, que é, no caso, a variável t. Então, aqui nós usamos derivada simples, df dt, igual. Aqui, como a f eu estou derivando em relação a x, é uma derivada parcial. Então, f índice x de x de t e y de t, vezes dx dt, mais a derivada parcial de f em relação a y, x de t y de t, dy dt. Note que antes eu tinha uma derivada da f em relação a x, dx dt. Como eu tenho duas derivadas parciais, né, em relação a x e a y da função f, então eu vou ter esta parte aqui para adicionar a essa parte aqui relativa à derivada em relação a y. Note que aqui eu tenho esta parcela aqui, a contribuição da derivada de f em relação a x, ou seja, a variação da função f em relação a x, e aqui nesse termo aqui eu tenho a derivada em relação a y, então mais a contribuição da taxa de variação, no caso da derivada em relação a y. Agora escrevendo a derivada total de f em relação a t, com essa outra notação, e desconsiderando aqui a variável x e y, eu tenho que a derivada de f em relação a t vai ser igual a d ronda f d ronda x. Note que aqui a f é em função de x e y, então por isso a derivada parcial, e aqui vezes derivada de x em relação a t. X é uma função de t, uma função simples de uma variável, por isso a derivada simples. Mais a derivada parcial de f em relação a y, então aqui a derivada parcial, vezes a derivada de y em relação a t, também derivada simples, porque o y está em função da variável t, uma variável só. Vamos à prova então desse teorema, bem simples. Devemos mostrar que se x e y forem diferenciáveis em t igual a t índice zero, num ponto fixo lá t índice zero, então f será diferenciável em t índice zero. Então consideremos ΔX, ΔY e ΔF, os incrementos que resultam da variação de t até t0 mais ΔT. Como f é diferenciável, podemos escrever que ΔF no ponto x de t índice 0 e y de t índice 0 vai ser igual a derivada parcial de f em relação a x no ponto, vezes ΔX, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto, vezes ΔY, mais os dois erros aqui que nós já comentamos, que é ε1 ΔX mais o ε2 ΔY. Passando para cá, então, escrevendo de novo a nossa relação, que é a ΔF igual a d ronda f d ronda x no ponto vezes ΔX, mais d ronda f d ronda y no ponto vezes ΔY, mais ε1 ΔX mais o ε2 ΔY. Então, como nós sabemos que lá pela diferenciabilidade,
quando ΔX e ΔY vão para 0, 0, ε1 vai para 0 e ε2 também vão para 0. Aqui, então, nós temos a diferença de f. Nós precisamos chegar à derivada. Para isso, então, nós vamos dividir ΔF divididos por ΔT, para ter a taxa de variação, né? Aí nós vamos ter a razão incremental, ΔF sobre ΔT, e aplicando o limite, nós chegamos, então, à derivada de f em relação a t. Então, para encontrarmos df e dt, dividimos ambos os membros da equação por ΔT e tomamos o limite quando ΔT vai para 0. Então, dividindo aqui ΔF sobre ΔT, todo esse termo aqui também por ΔT, nós vamos colocar aqui no ΔX sobre ΔT. Aqui também nós vamos dividir por ΔT, então nós vamos ter aqui ΔY sobre ΔT. Aqui ΔX sobre ΔT e aqui também ΔY sobre ΔT. Então, aplicando o limite quando ΔT vai para 0, da razão incremental ΔF sobre ΔT, no ponto P índice 0, vai ser igual. Note que esse fator d ronda f, d ronda x no ponto P índice 0 não depende de ΔT, então nós podemos colocar para frente multiplicando e aplicando o limite apenas na razão incremental ΔX sobre ΔT, quando ΔT vai para 0. Mas a mesma coisa aqui, d ronda f, d ronda y no ponto P índice 0, colocamos para frente multiplicando o limite, quando ΔT vai para 0, de ΔY sobre ΔT. Mas aqui, neste caso, ε1 depende de ΔX e o ΔX depende de ΔT. Então, por isso, se aplica o limite de ε1 quando ΔT vai para 0, vezes o limite da razão incremental ΔX sobre ΔT, quando ΔT vai para 0. Mais, mesma coisa nesse termo, limite de ε2, quando ΔT vai para 0, vezes, aplicando então o limite também nessa razão incremental, ΔY sobre ΔT, quando ΔT vai para 0. Então, aqui, aplicando o limite de ΔF sobre ΔT, então aqui nós temos a derivada de f em relação a t. Aqui nós vamos ter a derivada de f em relação a t no ponto P índice 0, que é igual. Aqui esse fator a gente já tinha colocado para frente do limite. Aqui, então, aplicando o limite nesta razão incremental, nós vamos ter a derivada de x em relação a t. Então, aqui vai ter a derivada de x em relação a t, no ponto t índice 0, mais a mesma coisa aqui, eu tenho d ronda f e d ronda y, no ponto p índice 0, vezes, aqui então nós temos o limite da razão incremental ΔY sobre ΔT, aqui vai resultar na derivada de y em relação a t. Então, nós temos aqui a derivada de y em relação a t no ponto t índice 0. E agora, aqui o limite desta razão incremental vai dar a derivada de x em relação a t. Aqui é a mesma coisa, a derivada do y em relação a t. Só que neste caso, quando ΔT vai para 0, ΔX vai para 0, porque a função é diferenciável. Então, como ela é diferenciável, ε1 também vai para 0. Tanto quanto nessa expressão que está aqui também. Então, essas duas expressões, limite de ε1 e limite de ε2, vão para 0. Então, aqui nós vamos ter 0 vezes dx dt mais 0 vezes dy dt. Então, essa expressão resulta em derivada de f em relação a t no ponto P índice 0 vai ser igual a d ronda f, d ronda x no ponto P índice 0, dx dt no ponto t índice 0, mais d ronda f, d ronda y no ponto P índice 0, dy dt no ponto t índice 0. E com isso, então, provamos o teorema da derivada total. Seguindo, então, o diagrama a seguir mostra um esquema prático para montar a derivada total. Então, nós temos aqui a função f. Como ela é uma função de duas variáveis, então nós temos duas saídas. A derivada parcial de f em relação a x e a derivada de f em relação a y. A variável x está em função de t, então nós temos a derivada de x em relação a t. Note que aqui é derivada simples, porque é uma função de uma variável. A variável y também é dy dt, uma derivada simples. Então, nós temos a derivada de y em relação a t.
Então, a derivada de f vai ser, nesse diagrama, igual à soma desses dois caminhos. A derivada de f em relação a x vezes dx dt, mais a derivada parcial de f em relação a y, dy dt. Vamos agora ao exemplo. Determine a derivada total de f utilizando a regra da cadeia. Sendo f de xy igual a x mais t sobre y mais t, x igual a neperiano de t e y igual a neperiano de 1 sobre t. Então, aqui nós colocamos a fórmula da regra geral, da derivada total de f em relação a t, é igual a d ronda f d ronda x, dx dt, mais d ronda f d ronda y, dy dt. Sempre é importante colocar esta fórmula geral para que não possamos cometer erros. Então, aqui eu tenho df de t vai ser igual. Então, a derivada parcial de f em relação a x, nós temos aqui esta fração, mas como é a derivada em relação a x, o denominador y mais t é considerado uma constante. Então, aqui eu tenho só a derivada do x, que é 1, mais a derivada do t em relação a x é 0. Então, fica 1 sobre y mais t, vezes a derivada de x em relação a t. Então, aqui o x é igual ao neperiano de t. Então, a derivada do neperiano vai ser a derivada do t em relação a t, é 1, sobre o t. Então, fica 1 sobre t, mais a derivada de ronda f de ronda y. Então, agora esta fração aqui eu vou derivar em relação a y. Como eu tenho y aqui no denominador, então vou aplicar a regra da derivada do quociente. Vou pegar o denominador y mais t, colocar y mais t ao quadrado. E no numerador, então, eu vou ficar com o denominador vezes a derivada do numerador em relação a y, não tem y aqui, então é constante, dá 0. Então fica y mais t vezes 0, menos agora o numerador vezes a derivada do denominador em relação a y vai dar 1. Então fica x mais t vezes 1. Vezes aqui, então, agora a derivada do y em relação a t. Como o y é igual a um neperiano de 1 sobre t, no numerador, então, vai ficar a derivada de 1 sobre t, que fica menos 1 sobre t ao quadrado, sobre o logaritmando 1 sobre t. Agora, pegando essa expressão, que é a derivada de f em relação a t, copiando para cá, então, nós temos aqui 1 vezes 1 e y mais t vezes t, colocamos o t na frente, vezes y mais t, mais, aqui como tenho esse zero aqui multiplicando, esse termo aqui todo dá 0, menos x mais t. Com esse menos daqui, já colocamos mais aqui, fica então 1 sobre t ao quadrado, também dá para simplificar com 1 sobre t, então aqui fica tudo 1 sobre t. Então, fica aqui x mais t sobre, como aqui ficou 1 sobre t, sobrou apenas um t vezes y mais t ao quadrado. Vamos juntar esses dois termos, fazendo MMC aqui. Então, aqui tem t vezes y mais t, e aqui tem t vezes y mais t ao quadrado. Então, MMC entre esses dois termos é a expressão que está aqui. Então, t vezes y mais t ao quadrado, divididos por t, y mais t, vai ficar 1 y mais t, vezes 1, fica y mais t. Mais, aqui só copiando x mais t, que é o mesmo denominador. E aqui para baixo, então, só fica na ordem x, y e o t mais t, 2t. Portanto, a derivada total de f em relação a t vai ser x mais y mais 2t, sobre t vezes y mais t ao quadrado. Esse próximo teorema, então, fala sobre as funções de 3 variáveis. Então, se w é igual a uma f de x, y, z, for diferenciável e x, y, z forem funções diferenciáveis de t, então w será uma função diferenciável de t. E dw dt vai ser igual. Então, aqui eu tenho a contribuição da variável x mais a contribuição da variável y mais a contribuição da variável z.
Então aqui fica d ronda w, d ronda x, porque w é em função de 3 variáveis, então é a derivada parcial, vezes a derivada de x em relação a t, o x é uma função de uma variável, t, então por isso derivada simples, mais d ronda w, d ronda y, vezes dy dt, mais d ronda w, d ronda z, dz dt. Então, como w é em função de 3 variáveis, aqui eu tenho 3 termos aí contribuindo para a taxa de variação da derivada de w em relação a t. O diagrama a seguir mostra um esquema prático para determinar a derivada total de w. Então, aqui eu tenho a função w, então, como é função de 3 variáveis, segue que aqui eu tenho a derivada de w, d ronda w, d ronda x, aqui é d ronda w, d ronda y e d ronda w, d ronda z, que são as 3 variáveis da função w. Cada uma dessas variáveis, x, y e z, estão em função de t. Então, aqui eu tenho o x dx dt, y dy dt, e aqui o z vai ter a derivada dz dt. Então, a contribuição da derivada de w para t, vou ter a contribuição deste caminho aqui, que é d ronda w, d ronda x, dx dt, mais d ronda w, d ronda y, dy dt, mais d ronda w, d ronda z, dz dt. Vamos ao exemplo agora. Determine a derivada total dw dt utilizando a regra da cadeia, sendo w igual a raiz quadrada do x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, e o x, uma função de t, dado pela tangente de t, y igual ao cosseno de t e z igual ao seno de t, com o t variando de 0 a π-meios. Na solução, então, aqui nós escrevemos w como uma potência com expoente fracionário, como aqui é a raiz quadrada do x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Desta forma, então, nós vamos utilizar a regra da potência aqui para derivar essa função. Então, a derivada parcial de w em relação a x vai ser igual a meio vezes a base x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Na meio menos 1 vai dar menos meio, vezes a derivada da base em relação a x, vai ser 2 vezes o x. Como aqui é uma constante, a derivada é zero, aqui também é zero. Então, aqui simplificando esse meio, esse 2, o denominador com esse 2 aqui, então aqui no numerador vai ficar apenas o x. Esse menos aqui, então, colocamos essa potência para baixo e o meio reescrevemos como sendo a raiz quadrada do x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, essa expressão aqui é a derivada parcial de w em relação a x. Note que, como aqui eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, se derivarmos em relação a y, vai apenas trocar aqui a variável x por um y. E a expressão vai ser essa aqui, mas trocando o x por y. Então, a derivada parcial de w em relação a y vai ser y sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E se derivarmos em relação a z, derivada parcial de w em relação a z vai ser igual a z sobre esta raiz quadrada. Então, fizemos uma vez aqui e vamos reutilizar esse resultado para as outras derivadas parciais em relação a y e a z. Então, seguindo aqui na nossa solução, a derivada total de w em relação a t vai ser igual à derivada parcial de w em relação a x, dx dt, mais a derivada parcial de w em relação a y, dy dt, mais a derivada parcial de w em relação a z, dz dt. Então, esta é a fórmula para a derivada total de w em relação a t. Então, aqui nós temos a derivada de w em relação a t, vai ser igual, aqui nós já fizemos d ronda w, d ronda x, então vai ficar x sobre raiz quadrada do x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, vezes, então aqui nós vamos colocar a derivada do x em relação a t.
Como neste caso aqui o x é igual a tangente de t, então a derivada da tangente em relação a t vai ser igual a secante ao quadrado. Então aqui colocamos secante ao quadrado, que é a derivada do x em relação a t, mais, seguindo aqui, agora a contribuição da derivada em relação a y. Eu tenho, então, a derivada parcial de w em relação a y, vai ser essa mesma expressão, apenas colocando o y aqui no lugar do x. Então, vai ficar y sobre a raiz quadrada do x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, vezes, então, agora a derivada de y em relação a t. Aqui no caso, o y é igual ao cosseno de t, então a derivada do cosseno é menos seno de t. Então, colocando aqui menos seno de t, mais, seguindo aqui, eu tenho a derivada parcial de w em relação a z, é a mesma coisa, vamos trocar aqui o x por z, então fica z sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, vezes a derivada agora de z em relação a t. Como z é igual a seno de t, então a derivada do seno é cosseno, então colocamos aqui cosseno de t. Temos aqui então a derivada total de w em relação a t. Esta função derivada, então ela fica em função do x, y, z e t. Poderíamos trocar todas essas variáveis x, y e z em função de t, e aí ficar com toda essa expressão aqui em função de t. É só trocar o x por tangente de t, o y pelo cosseno de t, z por seno de t, e teremos toda uma expressão aqui em função de t. Temos agora aqui um outro exemplo. A altura de um cilindro circular reto está decrescendo a uma taxa de 10 centímetros por minuto, e o raio crescendo a uma taxa de 4 centímetros por minuto. Determine a taxa de variação do volume no instante em que a altura é 50 centímetros e o raio é 16 centímetros. Chamando a atenção aqui que quando a gente chama de taxa, essa taxa aqui, na verdade, é a derivada. No caso aqui, a derivada da altura em relação ao tempo. E no caso dos 4 centímetros por minuto, é a taxa do raio, ou seja, a derivada do raio em relação ao tempo. O que pede no exemplo para determinar a taxa de variação do volume, ou seja, a derivada do volume em relação ao tempo. Vamos então agora para a solução. Sabemos que o volume é dado pelo raio e pela altura, então fica em função de R e H, que é dado por πr² vezes o H. Logo, a taxa de variação do volume no instante em que a altura é 50 centímetros e o raio é 16 centímetros é dado então pela derivada de V em relação a t nesse ponto 16,50. Então, a derivada total de V em relação a t é igual à derivada parcial de V em relação a R, dr dt, essa é a parcela que é a contribuição da variação do R em relação ao tempo, mais a derivada parcial de V em relação a H, dh dt, que é a contribuição da variação da altura em relação ao tempo. Passando agora para cá, a derivada total de V em relação a t é igual à derivada parcial de V em relação a R, então vai ser 2 vezes o R, vezes o π vezes o H, então aqui 2 vezes o R, vezes o π vezes o H, vezes a derivada de R em relação a t, derivada simples, porque é uma variável, mais a derivada parcial de V em relação a H, então essa expressão aqui, a derivada parcial em relação a H vai ser π vezes R ao quadrado, vezes a derivada do H em relação ao tempo. Passando para cá, então aqui nós temos a derivada total de V em relação a t, que é dado por essa expressão, em função de RH, dr dt, th dt. Então, agora substituindo o R por 16, o H por 50, a derivada de R em relação ao tempo e a derivada do H em relação ao tempo. Então, a taxa de variação da altura em relação ao tempo decresce 10 centímetros por minuto e a derivada do raio em relação ao tempo cresce a uma taxa de 4 centímetros por minuto. Então, aqui a derivada de R em relação ao tempo é 4 centímetros por minuto,
e a derivada do h em relação ao tempo é menos 10 centímetros por minuto. Agora, então, é só fazer essa conta aqui dessa expressão. Aqui nós temos 2 vezes o 16 vezes o 50 vezes o 4, vai dar 6.400 π. Aqui eu tenho 16 ao quadrado vezes menos 10, vai ficar menos 2.560 π. 6.400 π menos 2.660 π resulta em 3.840 π centímetros cúbicos por minuto. Então, a taxa de variação do volume em relação ao tempo, dado no raio igual a 16 com a altura de 50, vai ser igual a 3.840 π centímetros cúbicos por minuto. Vamos então agora para este exemplo. A voltagem V em um circuito que satisfaz a lei V igual a I vezes R vai caindo lentamente a uma taxa de 0,01 volts por segundo, à medida que a bateria descarrega. Ao mesmo tempo, a resistência R vai aumentando a uma taxa de 0,5 ohm por segundo, conforme o resistor esquenta. Determine como a corrente está variando no instante em que R igual a 600 ohm e I, a corrente, igual a 0,04 ampere. Então aqui nós temos a representação de um circuito, na qual aqui nós temos uma bateria com uma determinada voltagem V. Aqui então tem um resistor com uma resistência R. Convencionamos que a corrente então vai desse polo positivo para o polo negativo da bateria. Vamos então agora para a solução. A voltagem V é função de I e R, logo podemos escrever que a derivada total, a taxa de variação total da voltagem em relação ao tempo é igual à derivada parcial de V em relação a I, da corrente, dI dt, mais a derivada parcial de V em relação a R, dR dt. Como a lei que determina que a relação da voltagem é igual à corrente I vezes a resistência R, então aqui a derivada parcial de V em relação a I vai ser R e a derivada parcial de V em relação a R vai ser o I. Dado aqui no exemplo que a voltagem V está caindo lentamente a uma taxa de 0,01 volts por segundo, ao mesmo tempo a resistência vai aumentando a uma taxa de 0,5 ohm por segundo. Então, a derivada de R em relação ao tempo vai ser positivo 0,5. Então, aqui na derivada de V em relação a T, nós colocamos menos 0,01 volts por segundo, e a derivada de R em relação ao tempo vai ser igual a 0,5 ohm por segundo. Enquanto que a resistência é dada por 600 ohms e a corrente é dada por 0,04 ampere. Então, substituindo isso nesta relação, aqui a derivada de V em relação ao tempo, a gente coloca então menos 0,01, vai ser igual à resistência R, que é dada aqui por 600 ohms, vezes a derivada da corrente em relação ao tempo é a nossa pergunta, mais a corrente I, então é dado por 0,04 ampere, vezes a derivada de R em relação ao tempo, que é 0,5. E resolvendo esta equação, multiplicando aqui 0,04 vezes 0,5, colocando para cá, juntando com menos 0,01, e aqui vai dar 0,02 negativo, então vai dar 0,03 negativo, divididos por 600, então resulta em menos 0,00005 ampere por segundo. Então essa é a taxa de variação da corrente em relação ao tempo. Então vamos agora para esse teorema que fala sobre a regra da cadeia para funções de duas variáveis e também com a função composta com x igual a uma função de duas variáveis e o y também uma função de duas variáveis r e s. Então, se f
for uma função diferenciável de x e y definidas por w igual a uma f de x e y, onde o x é igual a uma g de rs e o y uma h de rs, e d ronda x, d ronda r, note que agora o x está em função de duas variáveis. Então, por isso eu vou ter d ronda x, d ronda r, derivada parcial de x em relação a r, d ronda x, d ronda s, d ronda y, d ronda r também é em função de duas variáveis, r e s, e aí eu vou ter também d ronda y, d ronda s. Todas essas derivadas parciais, então, existirem, então w será uma função de r e s. E d ronda w, d ronda r, note que agora w no final vai ficar em função de duas variáveis r e s. Por isso aqui nós vamos ter que d ronda w, a derivada parcial de w em relação a r, vai ser igual a d ronda w, d ronda x, vezes d ronda x, d ronda r, mais d ronda w, d ronda y, vezes d ronda y, d ronda r. E a outra derivada parcial de w, agora em relação a s, é dado por d ronda w, d ronda x, vezes d ronda x, d ronda s, mais d ronda w, d ronda y, d ronda y, d ronda s. Então agora, como todas as funções são de várias variáveis, no caso duas variáveis, então observe que as nossas notações são todas em derivadas parciais. Aqui então nós temos o diagrama w, a função inicial. Então w pode ter a derivada parcial de w em relação a x e de w em relação a y. Agora, essa derivada parcial aqui de w em relação a x, eu posso ter o x está em função de r e x está em função de s. Então, eu vou ter as duas derivadas parciais também, d ronda x, d ronda r, e neste caminho, d ronda x, d ronda s. Aqui a mesma coisa, o y também é função de duas variáveis, então eu vou ter d ronda y, d ronda r, d ronda y, d ronda s. Então, nesse diagrama, eu vou ter essas quatro derivadas parciais aqui no final. Então, aqui o w vai ter esses quatro caminhos, né? Eu vou ter d ronda w, d ronda x, d ronda x, d ronda r, d ronda w, d ronda x, d ronda x, d ronda s. E neste outro caminho, d ronda w, d ronda y, d ronda y, d ronda r. E d ronda w, d ronda y, d ronda y, d ronda s. Note aqui que eu tenho quatro resultados aqui. E 2 a 2 são as contribuições em relação, no caso aqui, em relação a r. Então, eu vou juntar esse produto de derivadas aqui, mais a contribuição desse produto de derivadas aqui. A outra derivada parcial agora, então, em relação a s, eu vou juntar esses dois resultados aqui. Ou seja, eu vou multiplicar essa derivada parcial vezes essa aqui, mais a derivada parcial de w em relação a y, vezes a derivada parcial de y em relação a s, aqui. Para este caso, então, nós vamos deixar um exemplo para depois das derivadas parciais implícitas. Seguindo, então, agora nós temos a regra da cadeia generalizada. Então, aqui, suponha que f seja uma função diferenciável de n variáveis, x1, x2, x3, até xn. E a cada uma dessas variáveis, por sua vez, seja uma função de m variáveis, y1, y2, y3 até ym. Supõe ainda que cada uma das variáveis parciais, d ronda xi, d ronda yi, com i variando de 1 até n e o j variando de 1 até m, existam. Então, f é uma função de y1, y2, y3, ym e d ronda f, d ronda y1 vai ser igual a d ronda f, d ronda x1, d ronda x1, d ronda y1, mais d ronda f, d ronda x2, vezes d ronda x2, d ronda y1, mais assim sucessivamente todas as contribuições das derivadas parciais de x em relação a y1. Então, aqui eu tenho a última lá, d ronda f, d ronda xn, d ronda xn, d ronda y1.
Agora aqui na segunda linha eu tenho a derivada parcial de f em relação a y2. E aí eu vou ter os termos aqui, as contribuições de todas as derivadas parciais de f em relação a x1, d ronda x1, d ronda y2. Aqui agora então a contribuição do x2 em relação a y2, ou seja, d ronda f, d ronda x2, d ronda x2, d ronda y2, mais até chegar a d ronda f, d ronda xn, vezes d ronda xn, d ronda y2. E segue, vou ter várias derivadas aqui parciais, de d ronda f, d ronda y, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, até chegar à derivada de f em relação a ym. Então, aqui a última vai ser dada pela derivada parcial de f em relação a x1, d ronda x1, d ronda ym, d ronda f, d ronda x2, vezes d ronda x2, d ronda ym, mais, e assim sucessivamente, até chegar a d ronda f, d ronda xn, d ronda xn, d ronda ym. Vamos então a este exemplo. Determine d ronda w, d ronda r, d ronda w, d ronda θ e d ronda w, d ronda φ, sendo que w é dado por x² mais o y² mais o z². E o x é igual a um r seno φ, cosseno θ, o y é um r seno φ, seno θ, e o z é igual a um r cosseno φ. Estas três relações são as três relações que nós vamos utilizar lá nas integrações. Esta relação é uma relação de mudança de variáveis que nós vamos utilizar lá nas integrais triplas, no caso da mudança de variáveis para coordenadas esféricas. Então, o x vai ser esse padrão aqui, né? R seno φ cosseno θ, e o y vai ser o R seno φ seno θ, e o z vai ser R cosseno φ. Aqui apenas vamos utilizar estas relações para determinar as derivadas parciais da função w em relação a r, de w em relação a θ e de w em relação a φ. Então, na solução, inicialmente, vamos achar a derivada parcial de w em relação a r. Então, eu vou ter d ronda w, d ronda x, d ronda x, d ronda r, mais d ronda w, d ronda y, d ronda y, d ronda r, mais o d ronda w, d ronda z, d ronda z, d ronda r. Então, esta é a fórmula para derivar esta função w, com três variáveis, x, y, z. Então, eu vou ter três termos aqui colaborando. Cada um dos termos é a variação da variável, no caso, x, y, z, relativos aqui, x, y, z, em relação à variável r. Então, aqui na sequência, então, d ronda w, d ronda r vai ser igual d ronda w, d ronda x. Então, a derivada parcial dessa expressão em relação a x vai ser 2x. Aqui vai dar zero, porque é constante em relação a x, aqui também. Então, a derivada parcial de w em relação a x é 2x, vezes, agora, a derivada de x em relação a r. Então, aqui eu tenho x igual a r vezes, toda essa expressão aqui é constante em relação a r. A derivada de r em relação a r vai dar 1 vezes, então aqui vai ficar seno de φ cosseno θ. Mais, agora aqui a derivada parcial de w em relação a y. Então aqui vai ser 2y vezes a derivada parcial de y em relação a r. Então aqui a variável y igual a r seno φ seno θ. A derivada em relação a r, toda essa expressão é constante. Então, aqui é a mesma coisa, a derivada de r é 1 vezes seno φ seno θ. Então, aqui 2y vezes seno φ seno θ. Mais, aqui agora a derivada de w em relação a z, 2z, que sai daqui, vezes a derivada parcial de z em relação a r. Então, aqui a derivada de r é 1 vezes o cosseno φ. Então, fica 2z vezes o cosseno φ. Então, essa é a expressão que é a derivada parcial de w em relação a r. Aqui também nós poderíamos colocar o x, trocar o x por r, seno φ, cosseno θ. E aí fica a derivada parcial de w em relação a r em função de r, φ e θ. Agora, então, a segunda derivada de w em relação a θ. Colocamos aqui as funções x, y e z. Então, aqui eu tenho a derivada de w em relação a x, vai ser 2x.
vezes a derivada de x em relação a θ. Então, agora em relação a θ, r, seno φ é constante, e a derivada do cosseno é menos seno. Então, por isso que aqui fica menos 2x vezes r seno φ, e a derivada do cosseno é seno θ. Mais a derivada de w em relação a y é 2y, vezes a derivada parcial de y em relação a θ. Então, aqui também r seno φ é constante. A derivada do seno de θ é cosseno de θ. Então, vai ficar 2y r seno φ cosseno θ. Mais a derivada de w em relação a z é 2z, vezes a derivada parcial de z em relação a θ. Como aqui eu não tenho a variável θ, então a derivada parcial de z em relação a θ é zero. Então, vai ficar 2z vezes zero. Passando para cá, apenas esse termo aqui dá zero, não precisa escrever. Então, a derivada parcial de w em relação a θ vai ser igual a menos 2xr seno φ seno θ, mais 2yr seno φ cosseno θ. Então, essa é a expressão que é a derivada parcial de w em relação a θ. Podendo também aqui substituir o x e o y por essas duas expressões aqui, e aí eu fico com a expressão apenas em r, φ e θ. E a terceira derivada, a derivada de w em relação a φ, vai ser igual a d ronda w, d ronda x, d ronda x, d ronda φ, mais d ronda w, d ronda y, d ronda y, d ronda φ, mais d ronda w, d ronda z, d ronda z, d ronda φ. Então, aqui a derivada parcial de w em relação a x, a gente já sabe que é 2x, vezes a derivada parcial de x em relação a φ. Então, aqui o r e o cosseno θ são constantes em relação a φ. A derivada do seno, então, vai ser cosseno de φ. Então, vai ficar 2xr cosseno φ vezes o cosseno de θ. Mais a derivada de w em relação a y é 2y, vezes a derivada de y em relação a φ. Então, eu derivo aqui apenas em relação a φ, vai ficar cosseno φ. Então, fica r cosseno φ seno θ. Mais a derivada parcial de w em relação a z é 2z. E a derivada parcial de z em relação a φ é a derivada do cosseno. Então, vai ser menos, já colocamos aqui na frente, menos 2 vezes o z, vezes r e a derivada do cosseno, que é seno φ. Tá, aqui nós temos a derivada parcial de w em relação a φ, que é 2xr cosseno φ cosseno θ, mais 2yr cosseno φ seno θ, menos 2er seno φ. No mesmo caso que as outras derivadas, nós podemos trocar os x, o y e o z, e aí fica toda essa expressão em função de r, φ e θ. Então, aqui o resultado final, a derivada parcial de w em relação a r, que é dado por essa expressão, derivada parcial de w em relação a θ, e a derivada parcial de w em relação a φ. Então, com este exemplo aqui, nós encerramos esta parte das derivadas parciais, que falamos sobre a regra da cadeia. No próximo vídeo, então, vamos falar sobre diferenciação parcial implícita. Esperamos vocês aí no próximo vídeo.